claro que para eles isso é super comum, o café da manhã, e é verdade que o café da manhã tem que ser a refeição mais reforçada no dia. A gente faz o contrário, pega leve no café, mais ou menos no almoço, e na janta a gente e eu fiquei analisando sobre a ideia de tomar um café da manhã para que o corpo se sinta bem durante o dia. A Michelle ontem quase morreu aqui, rapaz, tá dando dó dela, Mônica. Nós fomos lá na sua casa, ela chegou aqui morrendo, eu preciso comer algo. A gente passou o dia inteiro comendo coisa doce, eu trouxe um monte de chocolate, ela comeu chocolate, aí fomos lá na Mônica, maravilhoso, tomamos um café, comemos um bolo. Ele não precisa de salgado, rapaz, estava comendo bacon cru aqui, uma coisa de louco. E eu fiquei pensando sobre a importância que nós damos quando tomamos café da manhã. Você já parou para pensar que o Espírito Santo de Deus, ele deixa para nós, ele é o seu café da manhã? Você já parou para refletir? É claro que não é um costume, eu entendo isso, todos nós. Mas se fosse fazer uma simples pergunta, quantos de nós tomamos café da manhã com Deus? Tipo de chegar e falar, cara, quer saber, eu vou acordar 20 minutos mais cedo, eu vou orar, eu vou conversar com Deus, eu vou, sabe, alimentar a minha alma primeiro. Antes de, sei lá, passar o dia, antes de ir para a igreja, de estar com todo mundo junto, mas tomar um café com Deus. E eu fiquei pensando nisso. As coisas das nossas vidas, elas se tornam prioridade, até simplesmente um café da manhã se torna prioridade. Tem gente que não pode sair sem café da manhã, morre. Se não tomar café, o cara tem dor de cabeça. Tem um colega lá que o cara, se não tomar café, vai pro céu. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre como nós deixamos somente a janta, né? Tipo, já passou o dia inteiro, então agora eu vou jantar, eu vou oferecer a janta a Deus e vamos orar à noite. Eu acho interessante esse culto de manhã, porque nós primaziamos o começo do dia. Você já levanta lá, mal-humorado, bem-humorado, já põe a roupa, vamos para a igreja. Cara, você está com o corpo 100%, você não está desgastado, você não está atribulado, até pode estar atribulado os problemas, mas você está com a energia de sobra para vencer o dia. Cara, esse é o perfeito café da manhã, eu acredito. Sabe, você chega e fala, cara, eu vou oferecer a minha manhã para Deus. Mas não tem nada a ver com a minha palavra, é só um pensamento que eu queria compartilhar com vocês. Vai querer cantar mesmo, Paulo? Eu quero continuar o que eu estava falando ontem, do domingo passado, e eu falei sobre um pouquinho o evangelho, a ideia do evangelho errado, né, como tem sido o evangelho. E eu quero continuar, aqueles que não estiveram aqui, não se preocupem, eu vou linkar para que fique bem fácil de entender a ideia entre o evangelho errado e o evangelho verdadeiro. E essa semana eu até mostrei para a Michelle uma foto de uma igreja em Singapura. Cara, a igreja é fenomenal, é uma coisa de louco. Celso, eu vou mandar a foto para você. O pastor, cara, gastou 660 milhões de dólares. Faz a conta aí, Beto, quanto que dá o dízimo? Uma mega estrutura. A igreja é fenomenal. Nada contra. E aí eu olhando outra igreja também, o cara gastou 100 milhões. Só milhões, alguém que doa. Tá bom. Oi? 1 milhão tá bom. Tá bom, olha. Como diz o pastor, não sabia que vocês estavam tão bem das pernas. Só que eu comecei a analisar essa ideia, não julgando, tá? Mas esses pastores, e essa semana teve uma conferência muito grande na Austrália, de uma igreja muito grande. E, nossa, fenomenal. O evento não tem o que falar, sabe? Mas eu comecei a pensar o quanto que essas pessoas gastaram em estrutura física, né? No templo, nisso, naquilo, para aparência. E aí eu comecei a olhar um pouco também de
como as pessoas estavam indo, no sentido de, eu quero saber a ideia de roupa, de aparência, só analisando, não julgando, só analisando. E me veio um pensamento muito grande na ideia de que, será isso que realmente Deus quer da gente? A aparência. Será que é isso mesmo que Deus ele quer de nós? Esse glamour todo, essa coisa que impacta os olhos? E eu até conversei com a Michelle e falei, talvez, amor, Deus possa ter chamado eles para isso, não tem problema. Mas eu acho que para nós Deus nos chamou para tanto glamour assim, né? Porque eu de fato jamais gastaria isso, sem problema nenhum com eles, mas é só para linkar minha palavra. 600 milhões de dólares não tem, cara, eu teria feito um belo de um orfanato. Eu teria feito uma bela de um como que é aqueles negócios dormem lá? Albergue. Eu teria feito sei lá, a maior escola cristã para oferecer para crianças. O templo é o de menos. Penso eu. Claro que o Danilo falou uma coisa muito importante na administração e eu aprendi uma coisa do Silas Malafaia muito bonita. Nós fomos na igreja dele, ele falou que investiu 2 milhões sem ter. 2 milhões na igreja, mas com cadeira, som, tal, tudo. E ele falou uma coisa importante, que se na casa dele ele tem o melhor, para Deus ele não vai dar o melhor. Mas eu entendi aquelas palavras de não o melhor no sentido de aparência, para que as pessoas tenham a aparência tinha que trazer, mas no sentido de oferecer coisas nobres para aqueles que estão indo para a igreja. Você vai lá e tem uma mega estrutura para os seus filhos. Você vai lá, a igreja oferece um baita de um estacionamento bem legal para você ficar tranquilo. A igreja é muito simples, mas a estrutura em si, o trabalho social feito. E eu comecei a pensar nisso e foi em cima disso que eu vou trazer a continuidade do meu sermão de domingo. Por onde nós temos caminhado, por onde nós temos ido, o que os nossos olhos têm visto acerca de Cristo, acerca de Jesus, o que nós almejamos. E aí novamente eu comecei a usar o pastor Google eu essa semana fiquei só vendo escândalos cristãos, uma coisa que eu estou precisando. Só que por outro lado eu fui ver os testemunhos sobre cristãos. Adivinha quantos eu achei no Google? Pouquíssimos, comparado aos escândalos. E quando eu via os testemunhos, tinham pessoas que estavam criticando aquele testemunho por causa da forma a qual eles viam. É aqui que eu quero entrar na ministração. Abre aí Mateus. Eu vou baixar só um pouquinho. Amanda, vai chegar o tempo que você vai cantar no nosso belo microfone. Nós compramos um microfone, ó, top. Que legal, hein? Até a voz da Michelle parece boa no microfone. É um tipo. Se deixar o Celso e a Michelle cantar, vai ter uma ópera aí, né? Mas se a Michelle cantar, vai reduzir a durabilidade. Ai, meu Deus, tadinho. Danilo citou uma das coisas aqui que nós compramos, é claro, né? Na medida do possível, mas nós compramos coisas muito acima da média, tipo, para deixar, para que vocês possam ouvir a Michelle bem. O carro da pamonha, mas Mateus 10. Mateus 10, no versículo 5. Cara, eu comprei um negócio, mas não chegou ainda. Mas quando chegar, vocês vão me ganhar. Não posso falar. Graças ao Correio do Brasil, o negócio tá rodeio. Quantos ganharam a caneca da roupa? Quantos ganharam? Os casais. Vocês não têm, né, a nossa caneca? Eu não. Achei que ganhou. Ah, é. Tem um casal que dá morte se mexer na caneca. Que ganha. Ela em casa, só se ele pega a caneca, ele termina de tomar café, ele fica chacoalhando a caneca assim, ó. Só pra provocar. Aí, nossa, tem um sumo da caneca. Ai, Chique. Ai, que legal. Mateus 10, versículo 5. A minha vai estar um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo, tá? Jesus enviou estes 12, ele ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios,
nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Cara, esse versículo é fenomenal. Na verdade, esse capítulo é muito bom. É um negócio interessante. Mas, se nós fôssemos sintetizar o que Jesus veio fazer e deixou para nós, esse versículo ele sintetiza muito bem. E eu quero pegar algumas palavras e destacá-las, porque esse versículo ele é rico de informação, tanto espiritual como teológica. Ele vai usar algumas coisas que nos passam desapercebidas. Primeiro, Jesus, a ideia é que ele fala que ele veio para o mundo. Olha que interessante. Mas quando ele vai mandar os 12, os apóstolos, aqueles que o seguiam, ele vira e fala: olha, mas não vai aos gentios primeiro. Já fica uma observação aqui sobre gentios. E aí ele continua falando: mas também não entre na cidade dos samaritanos. A segunda observação é interessante, mas ele fala: como assim? Cristo não veio para salvar o mundo? Porque essa exclusão. Então ele fala: olha, não vá aos gentios, não entre na cidade dos samaritanos, mas antes ides as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu quero parar aqui por enquanto, que é muita informação em somente um versículo, aliás, 2 versículos. Gentios, embora a Bíblia depois vai tratar uma conotação dos europeus convertidos pelo cristianismo, e essa vai ser a definição de gentios no Novo Testamento, lá na frente, quando Paulo chegar. Gentios era somente ou todo aquele que não era judeu. Bom, era o cara que não nasceu em Israel, no país de Israel, por essa definição. Então a primeira coisa que Jesus vira e fala para os seus discípulos era: olha, não pregue, não fale, não anuncie a palavra para aqueles que não são de Israel, simplificando a palavra gentios. Segunda coisa muito interessante, Jesus vira e fala, agora vem um problema, ele fala: não vá aos samaritanos. Samaritanos eram israelitas. Tipo o cara que nasceu em, supomos, é brasileiro, mas nasceu em Itapevi. O cara que nasceu em Itapevi é itapeviense. Eu virasse e falar: cara, não vá lá em Itapevi, você pode pregar em Jandira, Carapicuíba. Carapicuíba não, você volta sem nada. Você pode ir lá em Carapicuíba, Osasco, mas não em Itapevi. E Jesus vira e fala para primeira coisa: olha, vocês não devem ir aos gentios. Ok, vamos ouvir, vamos obedecer. Mas aí Jesus vira e fala: mas vocês também não podem ir aos samaritanos. Não quero aprofundar, mas vou dar um pequeno contexto. Os samaritanos, essa briga entre judeus e samaritanos, era porque na época de reis, quando Israel definitivamente foi destruído, contexto da história, tá? Só para facilitar a ideia de samaritanos. O que o rei fez, esse rei assírio, o que ele fez para acabar com a descendência, obrigado, dos israelitas? Ele foi lá e colocou um monte de pessoas que não vinham de Israel no país de Israel. Vocês já andaram, vocês viram um monte de boliviano, um monte de paraguaio, um monte de... tem bastante deles. E isso vira uma etnia cultural na cidade de São Paulo. São Paulo tem africano, tem japonês, tem de tudo lá. E o que esse rei fez? Esse rei foi e colocou um monte de pessoas, Babilônia, tudo que gente que era pagão, nessa cidade de Samaria, onde antes só haviam judeus. E
E os judeus, o que eles começaram a fazer? A casar, né? Foram construir famílias, constituir família. O cara foi lá, o palmeirense, casou com o corintiano. Deu o quê? São Paulino. Milton daqui. Oi? É verdade, então, o que acontece? Eles começaram a se misturar de etnia, né? Então o cara lá que era da Babilônia foi e casou com o israelita. O outro que era da Síria foi e casou, e isso foi misturando. Aos olhos dos judeus isso não era muito legal. Tipo, é o Brasil e a Argentina. O cara não aceitava muito, não. É brasileiro, argentino, casa com argentino. Ok, isso foi contextualizando um problema seríssimo lá na frente, ao ponto da cidade de Jerusalém ter um templo de Deus, e eles construírem um templo em Gerazim, um quilômetro norte de Israel, que eles já não mais queriam ir para Jerusalém, porque quando eles desciam para Jerusalém, o pessoal ficava falando: ih, olha lá, aquele cara é mestiço, não é judeu não, é casado aí com outra, e começou a criar esse problema. Contextualizando somente os samaritanos, tá? Então Jesus, e aí eu vou aprofundar o sentido. Então Jesus vira e fala: olha, mas também não vão aos samaritanos. Aí ele fala: mas ide aos israelitas, né? As ovelhas perdidas, os verdadeiros israelitas, ou seja, aquela galera que estava em Jerusalém, na Galileia, em Nazaré, nas cidades a qual Jesus percorreu. Então, duas coisas: gentios, samaritanos. Cristo vira e fala: não prega para esses caras não. Agora que eu vou ir me aprofundar aí, ele vira e fala: mas indo pregando, fala que é chegado o reino dos céus. E Cristo ele vira e fala: mas olha, então vocês vão lá e curam os enfermos, como se fosse a coisa mais simples. E ele fala: ele ressuscita os mortos, né? Expulse os demônios. São coisas que Jesus vai falando. Cara, vocês, olha, na hora que vocês começarem a anunciar que é chegado o reino dos céus, vocês têm autoridade total para curar enfermos, né, ressuscitar os mortos. Conta a piada do depois eu conto. E ele fala: é simples a ideia de reinos, o verdadeiro evangelho. Jesus, quando ele fala: olha, não vá aos gentios, eu quero contextualizar para o dia de hoje. A igreja tem pego os costumes dos gentios e inserido para nós. E por isso que eu comecei lá falando que eu vi um monte de igreja bonita, uns templos fenomenais. Por quê? Sempre foi uma tática no meio do negócio de que se o lugar é bonito, chama atenção. Olha lá, você vai no shopping porque ele está debaixo da ponte, porque ele está num lugar feio que é mal cheiroso? Não, porque ele é atrativo. Cara, vocês já foram naquele Iguatemi, no Vila Lobos? Já foi naquele Iguatemi? Não dá vontade de gastar tudo? Pena que a gente não tem, né? E é atrativo ok, o problema não é ser atrativo. E quando Jesus vira e fala: olha, não vá aos gentios por enquanto. Porque, cara, Cristo é fenomenal, ele está sempre ao passo à nossa frente. Nós que achamos que estamos andando na frente dele, não, Cristo já me falou. Sabe aquela criança que o pai ensinou um pouquinho, ele fica: eu já sei, pai, não precisa me ensinar, eu já sei. E quer andar sozinho, quer ir na frente, quer fazer as coisas sozinho. Cristo vira e fala: não vá aos gentios por enquanto, calma, porque você vai ser contaminado. Alguém vai chegar e vai falar para você que, isso não tem nada a ver, pode fazer, que Deus não condena, não. Fica tranquilo. E se você não tiver uma fé arraigada no que é verdade, no que é verdadeiro, você vai ser contaminado e você vai falar: não, é verdade. E qual era o problema nessa época? Ok, o cristianismo descende, ou seja, é um irmão do judaísmo, ele nasce do judaísmo. O judaísmo no primeiro século ele estava totalmente contaminado pelas coisas dos gentios. O que era essencial, o que era necessário, o que deveria ser, o fundamento, eu já falei sobre isso, o fundamento foi se quebrado pelas coisas que eles acharam bonitas nas outras religiões, nas coisas que os outros faziam. E a primeira coisa que Cristo ensina, e no processo de ensinamento dos dois, porque eles estavam começando, ele fala:
Não vá aquele povo ainda perdido. Calma. Você primeiro precisa ensinar aqueles que estão por aqui. Nós vimos as coisas do mundo serem padrões para as igrejas. Hoje nós deixamos de ser o padrão, a referência, né? Deixamos de ser copiados para nós copiarmos o que está lá fora. Né? Eu falei um pouco do pragmatismo nas igrejas. Né? O mundo nos copiou, gente. Tudo que tem no mundo, aí se você vê de taxa de juros, se você vê de taxa de juros baixo, tá? Que eu quero dizer. Se você vê a ideia de comércio, se você vê a ideia de perdoar o nome, ou se você vê capitalismo, seja lá o que você vê, foi copiado do cristianismo, porque eles viram que, pô, cara, isso é bom. Isso é legal, não vamos pegar. Aí, o que eles fizeram de diferente? Eles não, só tira o nome de Jesus, mas vamos copiar essa ideia. E durante muitos séculos, muitos anos, o cristianismo foi formando, foi moldando a sociedade sem levar o nome de Jesus. Eles foram só pegando as estratégias, né, os métodos, e foram abandonando o nome. Ok, só que aí o que aconteceu conosco? Nós começamos a olhar para os gentios e falar, cara, eu preciso ir lá naquele cara e pregar e falar para aquele cara, porque o que ele está fazendo está dando mais certo do que parece que eu estou fazendo. Enquanto Jesus veio falar, não, peraí, não vale esses caras ainda. Primeiro, seja consolidado. Primeiro, vamos firmar você. E aí Cristo vira e fala, mas também, não, espera aí, não vale os samaritanos. E isso é interessante. Toda briga teológica tende a trazer um desgosto. Toda briga. E o que Cristo estava ensinando para aqueles discípulos dele, ele falou, olha, cara, se você for lá e conversar com aqueles caras samaritanos que aprenderam outras religiões, você só vai conseguir briga. Você só vai conseguir rixas, porque eles ainda não estão dispostos a ouvir. Para eles aquilo ali é o certo. Então, por enquanto, segura. Não vá lá não, calma aí. E o que eu quero trazer para os dias de hoje? Nós estamos querendo falar que as outras religiões cristãs são erradas, que porque o outro está lá e não faz nada do sábado é errado, ou porque o outro usa saia, jeans, não raspa as pernas, não corta o cabelo, usa terno, não usa terno, né? Isso, Cristo nunca se preocupou. Eu estou contextualizando de domingo passado para hoje, para ficar mais fácil. E Cristo vira e fala, essa briga teológica vai nos separar, porque não é isso. Ele vira e fala, cara, não precisa ir nos samaritanos. Cristo falou uma coisa muito interessante. Chegou uma hora que os apóstolos estavam do lado, né, os que seguiam ele, e viram pessoas falando sobre o reino de Deus. E eles chegaram correndo do lado de Jesus e falaram, Jesus, peraí, tem uma galera lá que está falando de você, mas eles não estão com a gente. E eles não estão falando da forma como o Senhor fala, que olha, é melhor a gente ir lá e cortar o barato deles. Peraí, Cristo, sabe, com toda sabedoria, ele falou, cara, se eles não são contra nós, é por nós, eles estão pregando o reino, deixa eles irem. A gente quando eu pego essa ideia de samaritanos que Jesus veio falar, por enquanto não fala dos samaritanos, a ideia é muito simples, porque as divergências naquela época teológicas só trariam contendas, e quando nós trazemos para os dias de hoje, as divergências teológicas só têm trazido contendas, separado. Eu vejo pastores brigando, pastores muito conhecidos, e a mídia social hoje é muito forte, brigando com outro pastor que é conhecido também, porque um acha que tem que ser pregado de um jeito, o outro acha que tem que estar no altar de outro jeito, o outro porque esses dias aquele cowboy, Valdemir Santiago, o apóstolo Valdemir, o pessoal estava criticando porque ele comprou um carro lá muito caríssimo, nada a ver, nada contra que o outro pastor quer usar o Fusca, compra um Fusca, não tem problema. E aí o outro estava pregando e falou, o cara está comprando um carro muito caro. Aí eu fui olhar, curiosidade, qual é o outro carro desse outro cara. É um baita do carro. Eu falei, ué, qual o problema? Mas tudo bem. E aí ficam umas críticas, porque um quer a igreja do outro, tem mais gente, a igreja do outro. E
Cristo vira e fala, não, peraí, não vamos por aqui, não vamos. É aqui que eu quero chegar. As ovelhas perdidas de Israel. Os judeus no primeiro século eram pessoas totalmente desacreditadas de fé. Sabe quando você... nós conversamos um pouquinho ontem, das pessoas decepcionadas no sentido religioso, né? Que quantas das pessoas nós conhecemos que estão decepcionadas com a religião, entre aspas, né? Se decepcionaram foi com o pastor, não foi com a religião, não. Se decepcionaram foi com o líder, não foi com Deus, não. E isso, para eles, se eu decepciono o Paulo ele fala, cara, aquele cara falava de Deus para mim, então se ele me decepcionou, eu estou decepcionado com Deus. Isso que é interessante. E Cristo vira e fala, olha, primeiro nós precisamos enviar essas pessoas aqui, ó, aqueles que nós decepcionamos. Olha que interessante, aqueles que deixaram de acreditar em nós pelos nossos maus testemunhos, pelas as nossas mentiras, pelas nossas falácias, por aquelas coisas que nós falávamos que eram e que nós não fazíamos. Eles falaram, é por aqui que nós temos que começar. Não adianta eu querer ganhar o gentil, ou seja, ganhar aquele cara lá na Europa, lá nos Estados Unidos. Eu estava brincando com a Michelle, esses dias nós estávamos conversando sobre um pastor que foi para os Estados Unidos, né? Lembra? Vai lembrar. E eu falei, cara, eu acho que tinha tanta gente aqui para ser ganho aqui ainda. Lá tem os pastores deles também. Tem muita gente aqui, mas por prazer, por querer viver melhor, por querer seguridade da família. Vamos ministrar lá nos Estados Unidos, é mais tranquilo de se viver. E aí que eu não quero criticar, mas eu quero trazer a ideia de que e a vontade de Deus. E a vontade de Deus de chegar e falar, cara, vai lá e prega a minha palavra para aqueles caras que estão lá no meio da favela, ou os que estão nas drogas perdidas, ou os que estão os ricos, não tem problema, não, mas é a vontade de Deus, aonde que fica? Os judeus do primeiro século tinham dos mais pobres aos mais ricos. Cristo não chegou e falou, não, cara, vamos ganhar o mundo primeiro, depois a gente vem para Israel. Cristo falou, não, cara, vamos conquistar aqui. E quando Jesus ele fala, olha, eu envio os 12, e ele fala, olha, não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala, cara, aqui que vem o verdadeiro evangelho. Ele fala, olha, indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, ou seja, a única coisa que nós temos que pegar, e aí onde nós erramos, é que nós estamos pregando de maneira estranha. Nós primeiro nos oferecemos, falando, olha, Cristo pode mudar a sua família, Cristo pode mudar o seu trabalho, Cristo pode mudar as suas finanças, Cristo pode mudar tudo. Mas nós esquecemos de falar, cara, você pode ser mudado por Cristo. O seu caráter pode ser mudado por Cristo. Jesus ele falou, olha, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é falar que o reino dos céus é chegado. É simples, antes de oferecer qualquer coisa, antes de falar, não, vai acontecer tal coisa na sua vida, Deus vai ele falar, cara, você precisa entender que o Jesus chegou a você, queria se chegar a ele, queria ser transformado por ele. E aí nós vemos, eu vou parar, porque eu fiquei olhando e analisando, e eu vi um testemunho essa semana. Um cara entrou na semana, fazia uma semana, e o testemunho dele, da primeira semana de conversão dele, foi que a empresa dele mudou. E nada contra, belo testemunho, muito bonito. Mas eu acho que impactaria mais se ele falasse que aquela semana a vida dele mudou. Porque é isso que nós estamos procurando. Quando nós começamos a procurar em Deus uma mudança financeira, quando nós começamos a procurar em Deus uma mudança profissional, uma mudança familiar, alguma coisa está errada no nosso cristianismo. Alguma coisa está diferente. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, eu até falei isso domingo, né? Quando nós dobramos o nosso joelho e falamos, Deus, eu quero te conhecer mais.
olha, tudo bem, eu posso até ter esse problema aqui, tudo bem, eu posso até estar passando por isso. Não, eu sei que o Senhor conhece as minhas causas, mas então deixa eu conhecer mais a Ti. Quando Jesus ele vira e fala, cara, você apresente o reino primeiro. E aí depois ele vira e fala, e aí, por consequência, curai os enfermos. Por consequência, limpai os leprosos. Por consequência, ressuscitai os mortos. Por consequência, expulsai os demônios. Eu quero finalizar, acabei hoje, que o verdadeiro evangelho, ele não é pregado, ou ele não é quando fala que Deus está te dando um carro, ou porque você está conquistando muita coisa, ou porque você está prosperando demais. Isso é consequência. Se você trabalha muito, você vai conseguir muita coisa. Se você se dedicar, você vai conseguir muita coisa. As pessoas, os maiores bilionários do mundo nem são cristãos. E trabalharam muito para isso. Mas uma coisa eles não têm. Aí que está a diferença. E eu acredito que vão chegar pastores que vão chegar nessa pessoa e falar, cara, vem cá agora que eu vou te mostrar o que te falta. Cristo ele vira e fala, é chegado o reino dos céus. Quero finalizar falando, é chegado o reino dos céus sobre nós? É uma pergunta para se refletir. O reino dos céus tem sido sobre nós? As nossas orações estão carregadas de petições apenas. É uma coisa para se refletirmos no dia a dia. Nós temos a campanha da prosperidade, cara, nada contra, eu até pretendo fazer um dia, não tem problema não, nada contra. Tem a campanha da oração, a campanha do lar, a campanha do sei o que lá, faça a sua campanha de intimidade com Deus. Deus fala, né, para buscar primeiro as coisas, o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho um belo de um testemunho, eu quero até finalizar com esse testemunho. Se alguém quiser depois dar seu testemunho ou testemunho. Eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira faculdade, eu lá pensando, cara, o que eu faço, da engenharia, medicina, não sei o que eu faço. Eu lembro que eu ajoelhei, eu falei, Deus, quer saber? Eu vou fazer teologia. Eu sei que não dá dinheiro. Eu sei que eu não vou ficar rico com isso, não vai me colocar no mercado de trabalho, sabe? Não vou destacar na minha empresa por causa disso. Cara, mas eu vou ter conhecimento de Deus. Olha, é o que eu preciso no momento, é o que eu quero no momento, pode ser que isso até vá me atrapalhar financeiramente ou no sentido profissional, mas é o que eu desejo. Cara, eu tinha desejo de viajar o mundo. Eu tinha desejo, Michelle colocou os desejos dela, a gente já estava com ela, Michelle colocou os desejos do que nós queríamos comprar, do que nós queríamos construir, do que nós queríamos fazer, o que queríamos galgar. Mas eu falei, não, primeiro eu vou buscar a coisa de Deus. E aí quando eu acabar, eu me especializo em alguma coisa profissional. Cara, Deus me surpreendeu. Porque aí, sem ter a profissão, nós compramos terreno. Sem ter nada, nós fui ganhando mais dinheiro, fui sendo abençoado, fui viajando para vários lugares a qual eu queria, qual eu sonhava sem gastar R$1. Porque eu fui me aprofundando, quer saber, eu vou me aprofundar mais. E brinca até, hoje finalizo agora, desculpa pelo horário. Hoje acordei 7 horas da manhã, então fui fazer meu devocional, fui fazer a minha adoração, cara, era o meu café da manhã. E aí depois que voltei, acordei, até o Felipe estava acordado. Você está acordado, Felipe? É. E aí eu voltei, entrei no quarto para tomar um banho, isso já era umas 8h10, 8h30, nem sei que horas que era. Aí o chefe, nossa, onde você está? Eu falei, minha adoração do louvor já começou muito antes disso. Porque essa é a ideia. Quando a gente se doa para Deus e a gente começa a se lançar para Deus, as demais coisas são acrescentadas. É isso que está faltando, as demais coisas são acrescentadas.
lembro bem uma última conversa que eu tive com você, Paulo, nem sei se você vai lembrar. Né? Eu falei, cara, o que falta é você se lançar para Deus. O que falta é você, sabe, mergulhar e falar, quer saber, cara, deixa minhas preocupações de lado, deixa minhas dívidas, minhas angústias, cara, se lançar para Deus. É recorde as coisas, é muito rápido, né? Quando Deus ele vira e fala, cara, esse cara virou o coração para mim. Eu viro os meus olhos para ele. Eu até quero fazer um coração, nem fazer um coração para mim terminar aqui.